Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença da imprensa. Infelizmente, esse não é um vídeo produzido em Hollywood, não é um vídeo feito com inteligência artificial. Esse filme aqui é o filme da vida real de milhões de brasileiros que não suportam mais tanta tolerância com bandido, com criminoso, e de termos sentado na cadeira de presidente da República alguém que a todo momento sinaliza para bandidos e esquece das vítimas. E o final desse filme nós conseguiremos mudar a partir de 2027, com leis mais duras, com investimento pesado em segurança pública por parte do governo federal e com o Congresso Nacional alinhado com a presidência que tem essa mentalidade de proteger quem precisa, de estender a mão para quem precisa de ajuda e de fazer com que esses marginais sejam severamente punidos. Porque prisão, infelizmente, não é lugar de ressocializar ninguém. Prisão é lugar para que esse tipo de marginal perigoso fique preso. Prisão é lugar de punição. E nós vamos recuperar os territórios brasileiros que hoje são dominados por narcoterroristas, começando pelas cadeias, aonde o governo também não está mais mandando. E para a gente conversar um pouco rapidamente, apresentar daqui a pouco 12 medidas urgentes, que são as mais prioritárias, que temos que fazer logo no começo do governo. Eu quero convidar aqui para estar comigo hoje 2 especialistas que me ajudaram bastante a construir o que as senhoras e senhores viram aqui agora. Queria convidar para vir aqui comigo o governador Sérgio Moro, por favor, governador do Paraná. Também queria convidar aqui senador pelo Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Pessoal, os 2 aqui me ajudaram a construir o que nós vamos apresentar a partir de agora. Sérgio Moro dispensa apresentações, o juiz da Lava Jato, alguém que tenha experiência em lidar com o combate à lavagem de dinheiro, e vai conversar com a gente o que é que funciona e como serão os impactos do que nós veremos aqui no combate à impunidade. E da mesma forma, Guilherme Derrite, um policial, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que implementou várias medidas aqui, enquanto secretário, e que nós vamos também estender a todo o Brasil, e o Guilherme Derrite vai poder nos explicar como é que funciona mais detalhadamente isso. Então, quero convidar os 2 para sentarem um pouquinho aqui do meu lado para começar a falar sobre as 12 medidas que vamos apresentar mais urgentes. Por favor, vamos começar. Pode passar o primeiro slide. Item 1. Terrorista vai ser tratado como terrorista. Vamos declarar PCC, Comando Vermelho e milícias e todas as outras facções como organizações narcoterroristas. Eles serão perseguidos com força e inteligência para que os seus líderes sejam presos e os seus negócios ilícitos sejam asfixiados. Bandido armado com fuzil vai ser abatido pelas nossas forças de segurança. Vamos fazer convênios com estados e municípios para investir em armamento de alto calibre, inteligência e valorização dos nossos policiais. Quem vai voltar a mandar no Brasil será a lei. Nós temos um presidente que acabou de perder a grande oportunidade de fazer parcerias com outros países para combater os narcoterroristas de PCC e de Comando Vermelho especificamente. É a maior oportunidade que o Brasil já teve de fazer grandes acordos internacionais em tecnologia, em armamento, em inteligência, em trocas de informação, em asfixiar essas organizações narcoterroristas cujas atividades ultrapassaram os limites do Estado de São Paulo, do Brasil e da América do Sul. Só é possível combater e asfixiar esse tipo de organização narcoterrorista com cooperação com outros países. E o Brasil, já que o Lula não faz, porque não tem coragem, ou porque é incompetente, ou porque é cúmplice dessas organizações narcoterroristas, a partir de 2027, não apenas CV e PCC,
mas também milícias e quaisquer outras organizações que tenham esse modo de operação, de dominar territórios, de impor o medo coletivo, de usar barricadas para impedir o acesso a serviços públicos às comunidades, polícia, ambulância, entregas em domicílio, que tocam fogo em ônibus, que atiram em inocentes, no meio que estão passando no meio da rua, pessoas dentro do ônibus indo trabalhar, sendo alvejadas, como já aconteceu no Rio de Janeiro, por esse tipo de gente. Não dá para ter mais tolerância com esse tipo de marginal. E a partir de 2027, é assim que eles vão ser tratados, com a mão pesada e como organizações narcoterroristas. O próximo, por favor. Item 2. O crime do menor não é menor. O novo governo do Brasil vai apoiar e sancionar a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E como tem uma PEC de minha autoria, a partir dos 14 anos de idade vai ser considerada a maioridade penal para os crimes chamados hediondos, os crimes mais graves, em especial como, por exemplo, estupro, tráfico de drogas, tortura, assassinatos. O Brasil não pode mais tolerar que marginais, escudados na sua idade cronológica, continuem praticando esses crimes tão violentos, tão chocantes, tão impactantes e destruindo tantas famílias brasileiras. O menor que comete crime como gente grande vai ser punido como gente grande. Item 3. Tropas de elite nas fronteiras. Hoje nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca aberta, o que significa, em média, um policial para cada 100 quilômetros. Esse liberou geral do Lula e do PT vai acabar. Nós vamos criar o Sistema Nacional de Fronteira, uma tropa de elite do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira, equipada com armas de guerra, inteligência e tecnologia, responsável por criar um paredão nas nossas fronteiras. Fuzis e drogas abastecem 100% das facções, serão interceptados por terra, pelos portos e pelo espaço aéreo. Nós vamos desorganizar o crime organizado, nós vamos asfixiar o crime física e financeiramente. E nós temos diversas polícias estaduais também, que fazem um grande trabalho de proteção das fronteiras. E o que a gente vai fazer é integrar as forças nacionais, como as Forças Armadas, as nossas polícias de âmbito federal, as forças policiais que atuam em defesa das nossas fronteiras, como o Derrite vai falar daqui a pouco, o exemplo bom lá do Mato Grosso do Sul, interligar, haver de verdade uma cooperação entre as nossas polícias, incluindo as guardas municipais, que vão ser verdadeiramente potencializadas como polícias municipais. E com essa integração, com essa organização, com essa troca de tecnologia, com a unificação dos bancos de dados que nós temos espalhados e sem conexão por todos os entes federativos, nós vamos conseguir combater o crime organizado de verdade. Próximo item. 4. Mais presídios e menos bandidos soltos. O Brasil terá 5 novos presídios de segurança máxima no modelo adotado por El Salvador. Junto com os atuais 5 presídios federais, eles formarão um complexo federal de segurança máxima, para tirar o medo do cidadão e botar o medo no bandido. E esse programa vai se chamar, esses presídios vão se chamar Treva, exatamente para botar uma luz a favor do cidadão de bem e botar de verdade esses marginais perigosos, líderes de facções, nas trevas. Chefes de quadrilha e marginais de alta periculosidade serão tirados de circulação e isolados. Com isso, os bandidos vão deixar de controlar as facções criminosas dentro dos presídios, como ocorre hoje. Nós vamos recuperar esse território hoje perdido pelo Estado. Eles vão viver sem celular, sem visita íntima e com visitas monitoradas de advogados. Em parceria com os governos estaduais, vamos criar 500 mil de novas vagas no sistema penitenciário nos primeiros 4 anos de governo e zerar o déficit carcerário. Quem comete crimes graves vai entender que prisão é punição. E eu tenho a convicção de que a partir deste momento, em que nós mostrarmos para fora que quem cometer crimes graves, principalmente os cabeças dessas organizações narcoterroristas,
vão ficar em isolamento, vão ter um tratamento de bandido, vão refletir que o mal que eles fizeram para tantas famílias brasileiras não vai se repetir, que ele vai mofar na cadeia, eu tenho a convicção de que para fora a mensagem que vai passar é que o Brasil mais precisa. Nós vamos combater a impunidade, que é o grande combustível da violência no nosso país atualmente. Próximo. Item 5, cortar o mal pela raiz. Vou usar a força do presidente da República e a minha experiência como senador da República para aprovar e implementar a castração química de criminosos que abusam de mulheres e de crianças. A medida deverá ser aplicada a estupradores e abusadores de crianças, condenados pela justiça. Criminoso que destrói a vida de mulheres e crianças não merece privilégio nem complacência do Estado. Quem comete esse tipo de crime perde o direito de receber qualquer tipo de tolerância do Estado e deve enfrentar punições mais duras permitidas pela lei. Já há diversos projetos tramitando com esse intuito no Congresso Nacional. E só não vai para frente porque não tem o apoio do presidente da República, porque ele não tem uma base no Congresso Nacional e porque ele entende que defender mulher é fazer discurso fácil. Com a gente, não. Esse tipo de marginal, que talvez cometa o crime mais hediondo, o crime mais abjeto que existe na face da terra, que é violar uma mulher, tem que entender que ele só vai sair da cadeia se ele tiver submetido a esse tipo de tratamento que tira a sua libido. Eu tenho 2 filhas pequenas em casa, uma de 14 e uma de 12 anos. Eu não consigo imaginar a dor de um pai, ou a dor de uma mãe, ou a dor de uma menina, de uma criança como essa, que sofre com esse tipo de violência. Tem vagabundo desse perfil que chega a violentar até bebês, que não tem nem a consciência do que está acontecendo. Esse tipo de pessoa não pode continuar circulando livremente entre nós. Isso vai ter um fim aqui no Brasil a partir do novo governo do Brasil em 2027. Próximo item. Item 6, tolerância zero para feminicídio. Medida protetiva vai deixar de ser um pedaço de papel para ser um instrumento real de proteção às mulheres. Os agressores das mais de 500 mil de mulheres com medidas protetivas no Brasil vão ser monitorados pelas autoridades com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Eu vou aliar a força do presidente da República, a minha experiência no Senado Federal, para endurecer a lei e obrigar assassinos e agressores de mulheres a cumprirem integralmente suas penas em regime fechado. Porque hoje o sistema liberta criminosos como esse quando eles cumprem 55% do tempo de pena. Isso vai acabar. É cadeia o tempo todo, do primeiro ao último dia. E a gente sabe que para isso é necessário fazer alteração, não apenas alteração legal, mas também alteração na nossa Constituição Federal. Porque a gente tem que dar um basta para esse tipo de marginal covarde também. Uma mulher é assassinada a cada 4 dias no Brasil. Durante o governo Lula, esse número não para de bater recordes. E vou passar a palavra daqui a pouco também para o Derrite, que vai falar como funciona aqui em São Paulo a aplicação, a execução desse tipo de medida. Porque não é um botão de pânico apenas. O que acontece e que tem dado resultado é que as mulheres, respeitando a LGPD sempre, que sofrem esse tipo de agressão, elas, quando fazem um registro na delegacia, elas autorizam a geolocalização do seu próprio celular. E na tornozeleira eletrônica do agressor, daquele cara que está ameaçando, daquele cara que bateu numa mulher, também tem uma georreferência. Então, quando cruza-se no mapa, numa sala de monitoramento, o marginal chegando próximo à mulher, automaticamente é acionada viaturas da PM, uma vai em direção à mulher, a outra vai em direção ao agressor. E isso tem funcionado com uma eficácia excepcional aqui no estado de São Paulo. Então, esses são os primeiros 6 itens, pode voltar para o item 6, porque agora eu quero que vocês ouçam também os 2 aqui. Em primeiro lugar, o governador Sérgio Moro, que como juiz viu a implementação das leis na prática, dentro do Poder Judiciário, e vai poder comentar com a gente aqui um pouco
o que ele aqui entende como essas medidas de urgência vão surtir um impacto. Na sequência, o senador Guilherme Derrite. Moro, vem para cá, dá uma palavrinha para o público com a gente. Bom dia a todos. Presidente, primeiro, a gente tem que ser bem claro. O Brasil precisa de uma nova liderança. O cidadão precisa confiar que o presidente da República está do lado dele e não do lado dos bandidos. O Lula não tem programa de segurança pública. O que ele tem é uma coleção de anedotas, como a gente viu aqui nesse vídeo. Esse programa agora que está sendo colocado de maneira muito clara por você, Flávio, para seu projeto de presidência pública, deixa bem claro que bandido é bandido e tem que ser tratado como criminoso, com toda a força e com todo o rigor da lei. E que o nosso objetivo é servir e proteger, como a polícia, proteger o cidadão de bem. O pessoal às vezes pergunta, mas isso não é inconstitucional, isso que está sendo proposto? Eu digo o seguinte, inconstitucional é parte da população brasileira viver dominada por traficantes. Inconstitucional é o que fizeram aqui, Derrite, com o delegado Rui, que dedicou a vida dele ao combate ao PCC e foi assassinado. Inconstitucional é o cidadão sair na rua com medo de ser assaltado e transformar muitas vezes a sua casa numa espécie de fortaleza, porque tem medo de sofrer alguma espécie de atentado. Inconstitucional é a mulher viver com medo, mesmo aquelas que obtêm uma medida protetiva, ter uma proteção insuficiente por parte da polícia, porque a lei muitas vezes impede de monitorar de maneira adequada quem está utilizando uma tornozeleira eletrônica. Esses projetos são essenciais, é um ponto de partida importante, mas a questão fundamental é mudar o discurso. A liderança tem uma responsabilidade. Nós conhecemos essa experiência de El Salvador, um país infestado por quadrilhas, numa situação até muito pior do que o Brasil. Mas eles deram um jeito no problema da violência naquele país. A violência pode ser enfrentada, o crime pode ser enfrentado. Esse conjunto de propostas são essenciais para que a gente possa avançar. A pena, a prisão, tem que ser real, não pode ser ficta. Não adianta dar 40 anos de prisão e o indivíduo ficar 5 anos apenas de fato. As penas têm que ser reais. Temos que acabar com a progressão de regime no país. Temos que acabar com o programa de desencarceramento em massa, que é patrocinado pelo governo Lula, sob o disfarce do tal do programa Pena Justa. Nós temos que proteger as nossas fronteiras. Flávio, eu criei, no governo do seu pai, Centro Integrado de Operações de Fronteiras, lá em Foz, colocando a Polícia Federal, Polícia Estadual, a Polícia de vários estados, Receita Federal, todo mundo trabalhando junto para ter informação, compartilhamento de dados. Estava funcionando muito bem. Nesse governo isso foi paralisado. As atividades foram recentemente suspensas. Como foi suspensa, contingenciada a verba, orçamento do Exército para fiscalizar as nossas fronteiras. Esse projeto, esse programa de ações integradas, aqui proposto pelo nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, tem condições de virar esse jogo. O Brasil não está fadado a ser um país violento. O país não está fadado a ter cidadãos que vivam com medo. Por isso, isso tem que mudar. Todas essas propostas aqui, nenhuma delas é inconstitucional. Todas passam no plano de validade. Aliás, como foi dito, o próprio projeto de castração química, tem vários projetos estupradores que já tramitam com essas pautas aqui. Tem projeto para tudo isso aqui tramitando no Congresso. Tem projetos tramitando, nós votamos a favor desses projetos, mas existe uma força da Presidência da República que impede que esses projetos se tornem lei, como foi o veto do Lula sobre o fim das saídas temporárias nos feriados dos presos. O presidente trabalhou para que ele não fosse aprovado. Quando foi aprovado, ainda vetou, derrubamos o veto. Então você tem uma força no Brasil hoje operando, infelizmente, em favor dos criminosos e contra o cidadão de bem. Por isso nós precisamos, sim, de uma nova liderança e esses pontos do programa têm que ser realmente ousados. O jeito que o Brasil está hoje, com população sendo dominada territorialmente por traficantes e por quadrilhas, isso sim é inconstitucional. Isso é negar àquela população o direito fundamental básico à liberdade, à propriedade, a viver em um governo de leis, e não em um governo de leis de traficantes,
Isso sim é inconstitucional. E as propostas precisam ter essa ousadia, como essas que foram construídas pelo seu programa, Flávio, Brasil Sem Medo. Então, vamos junto e vamos para cima desses criminosos. Vamos embora que tem mais aqui ainda. Fica aí. Vai sentar lá, Moro. A gente pode construir um Brasil Sem Medo. Derrite, vem para cá. Você colaborou. Aqui não é a proposta ainda, né, de governo. São 12 medidas urgentes que nós estamos propondo, que precisam ser mais que imediatamente implementadas a partir do novo governo do Brasil. Aí eu queria que você só explicasse, detalhasse mais, Derrite. Você que, como secretário de Segurança Pública de São Paulo, você implementou esse programa de proteção às mulheres, né, com georreferenciamento, e também essa parte no combate ao PCC e a asfixia financeira deles. Dá uma esmiuçada para a gente, como um grande especialista que você é nessa pauta de segurança. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui, uma alegria muito maior poder vivenciar esse momento histórico, ter um pré-candidato à presidência da República com chances reais de vitória, colocando como prioridade não número 1, número 0, ponto de partida, a segurança pública. Lamentavelmente, delegado Paulo Bilinski, delegado Olim, deputados aqui presentes, Sargento Nantes, Coronel Telhada, saudar os nossos deputados aqui, todos aqui, especialistas, nós chegamos nesse ponto trágico para o Brasil, e por isso que o nome do programa, acho que vocês acertaram, Brasil Sem Medo. Todo mundo aqui que tem a minha faixa etária, 40 a mais, brincava na rua quando era criança. E todos vocês, sem exceção, inclusive eu, nós temos medo de deixar os nossos filhos brincar na rua. Nós temos que voltar a entregar a rua para os brasileiros. Todo mundo tem medo de ser roubado, medo do crime organizado, medo da cooptação. Ser assaltado dentro do ônibus, num ponto de ônibus, na rua, né, o seu filho não sabe se volta do colégio. A gente não pode se conformar, continuar vivendo assim, Derrite. Tem gente de grandes empresas, grandes bancos, que tem um protocolo, sai com um celular velho no bolso, para se for abordado por um assaltante, entregar o celular velho. E Flávio, eu tenho certeza que isso é possível fazer, da gente retomar e devolver a rua para os brasileiros, acabar com esse medo, porque quando nós assumimos o Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, com o governador Tarcísio de Freitas, e claro, com a grande participação do prefeito Ricardo Nunes, falaram para a gente que era impossível acabar com a Cracolândia. E nós acabamos com a Cracolândia aqui no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Os 2 pontos de relevância. Primeiro, um sistema real que funcione de combate às fronteiras. Fronteira não é peneira. Então, usar as Forças Armadas, as polícias federais, tanto a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, convênios com as polícias estaduais, acho que esse é o grande segredo, porque na negligência do governo federal, os estados criaram departamentos especializados, exemplo do DOF, Departamento Operacional de Fronteiras do Mato Grosso do Sul, que faz um grande trabalho, e o BPFRON no Paraná, que faz um grande trabalho, o batalhão especializado em fronteiras. Então, estimular, criar um sistema nacional de fronteiras, usando não só Forças Armadas, polícias federais, convênios com as polícias estaduais, mas tecnologia, um batalhão de drones operando. Tá? A droga entra muito fácil no Brasil, e a principal fonte de receita do PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, é o tráfico e o tráfico internacional de drogas. Se nós temos o segundo, infelizmente o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Então existe um mercado interno muito grande. E o PCC, a partir de 2014, Fábio, passou a ser, Porto de Santos, lamentavelmente, o segundo maior exportador de cocaína do mundo, perde só para o Porto de Guayaquil, no Equador. O PCC começou a faturar... Bom lembrar que o Porto de Santos é federal. Competência da União. Fica em São Paulo, mas é competência da União. E não é culpa da Polícia Federal, que não existe um plano, não existe uma liderança olhando para esse ponto, entendendo que o crime organizado está faturando exponencialmente com isso. Então, essa questão de integração nas fronteiras, portos e aeroportos internacionais, evitar que a droga entre, evitar que a droga saia do nosso país, asfixiar financeiramente, e com o advento da lei antifacção, que trouxe inovações para a descapitalização de empresas, CNPJs, que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. Foi a maior inovação, a ação civil de perdimento de bens proposta pelo Ministério Público, o que muitos alegam erroneamente, falsamente ou até desonestamente. A lei antifacção ataca quem está na ponta da linha e não pega os cabeças. Inclusive, nós estamos aqui na Faria Lima, e nós confiamos no mercado financeiro brasileiro. E nós temos a certeza que juntos nós podemos tirar essas fintechs de fachada, ou aqueles que usam o sistema financeiro para lavar o dinheiro do crime organizado. Eu quero aproveitar a sua fala para pedir a unidade aqui de todo o mercado financeiro, não apenas da Faria Lima, para nós nos unirmos para asfixiar financeiramente essas organizações narcoterroristas, o que prova que o que a gente está falando aqui não é
para fazer uma política de segurança pública focada nas pessoas que são pobres. Não, para as pessoas que têm dinheiro também. Tem que ter uma unidade, uma união de todos nós para combater todos os tipos de crime, onde quer que eles aconteçam. E Flávio, só para linkar o item aí da fronteira, a droga, falando de Cracolândia, a droga vinha majoritariamente da Bolívia para a Baixada Santista. Na Baixada Santista ela fazia o refino, a mistura da droga, vinha para a favela do Moinho, onde era o bunker do PCC, por isso que foi uma ação multidisciplinar. Inclusive a Secretaria de Habitação teve uma participação fundamental na reta final. Do bunker ali do PCC, a favela do Moinho era distribuído para 78 hotéis e hospedarias, que foram adquiridos pelo PCC por conta da depreciação imobiliária, por causa do fluxo de usuários. Nós realizamos a Operação Downtown, a Operação Saúde e Dignidade, a Operação Downtown da Polícia Civil, do Dr. Saeg, depois a Operação Saúde e Dignidade. Descobrimos que os 78 hotéis e hospedarias usavam o CNPJ para lavar o dinheiro do tráfico da Cracolândia. A Justiça, por solicitação da Polícia Civil, fechou os hotéis, bloqueou mais de 210 milhões de reais desses hotéis, que era um faturamento que não existia, na verdade era lavagem de dinheiro, e nós desmobilizamos todo esse ecossistema. No final ainda teve uma pseudo-líder comunitária, chamada Alessandra Moja, irmã do Léo do Moinho, que foi preso em Praia Grande pela Rota. A irmã dele tentou mobilizar o movimento do Moinho Resiste, evitando que os moradores aderissem a um programa do governo do estado para receber gratuitamente uma casa, um apartamento do CDHU. Na verdade, ela fazia parte do esquema do tráfico de drogas, porque ela foi presa menos de um mês depois na Operação Shark. Eu fiquei sabendo também que tinha um movimento aqui apoiado pelo PT chamado Craco Resiste. Governos anteriores, prefeitos anteriores, teve um prefeito... Apoiando a Cracolândia, o PT apoiando a Cracolândia, não é possível. E nós conseguimos desmobilizar. Então, isso tudo está conectado com a abertura que existe nas fronteiras. A droga entra muito fácil. E esse sistema nacional de fronteiras será importantíssimo. E o outro ponto, que é um ponto que eu tenho um carinho muito especial, porque o estado de São Paulo foi o primeiro estado a realizar monitoramento de agressor de violência contra a mulher com tornozeleira eletrônica. Com o apoio dos deputados estaduais aqui presentes, nós criamos um aplicativo chamado SP Mulher Segura, na Secretaria de Segurança Pública. Esse aplicativo, a mulher, quando ela registra o boletim de ocorrência e ativa a localização, é linkado com a tornozeleira eletrônica do agressor. Eu tenho muito carinho, por isso que foi meu tema de dissertação do mestrado profissional. E no projeto piloto feito em São Paulo, 383 agressores de violência contra a mulher foram monitorados, dos quais 171 tentaram descumprir a medida protetiva. Ou seja, aquela medida protetiva que a gente via no noticiário, que a mulher tinha 11, 12, 15 medidas protetivas, e mesmo assim ela sofreu feminicídio, com esse programa isso acabou. Os 171 que descumpriram, nenhum conseguiu chegar perto da mulher, porque a viatura da Polícia Militar chegou antes, rompendo o ciclo da violência, rompendo o ciclo do feminicídio. Tem um detalhe importante nessa pauta, Derrite, que não vai estar aqui, porque, mais uma vez, nós estamos tratando aqui, falamos de 6, vamos falar de mais 6 medidas urgentes, que têm que ser adotadas imediatamente a partir do novo governo do Brasil. Mas tem muitas mulheres que sequer conseguem ir registrar um abuso por parte, né, do marido ou do namorado, muitas vezes por medo, muitas vezes porque não tem autonomia financeira para deixarem de depender desse covarde agressor. Então, aqui não estará tratado isso, mas estará num pilar mais para frente, que faremos exclusivamente de proteção e defesa de forma efetiva das mulheres, que são as casas da mulher brasileira, todo o acolhimento, todo o apoio, toda a orientação, todo o sigilo, todo o suporte financeiro, inclusive habitacional, para aquelas mulheres, né, que por algum motivo não estejam conseguindo se desvencilhar dessa situação de serem oprimidas e agredidas, né, por homens covardes. E o mais importante é que não depende de ação humana. Não desmerecendo os programas anteriores, como o botão do pânico, etc. e tal, que precisava de alguma ação humana da vítima ou de um terceiro para acionar a polícia. Isso já é linkado, usa inteligência artificial, e a Central de Operações da Polícia Militar recebe o alerta toda vez que a medida protetiva é descumprida. Então, seguindo esse caminho, eu tenho certeza que nós vamos tirar esse medo que existe na população brasileira, com tolerância zero contra o crime e acabando com a impunidade. Maravilha, obrigado, Derrite. Vamos dar continuidade aqui para a nossa parte final. O item 7, por favor. Acabar com a cocaína made in Brasil. Não plantamos coca nem produzimos cocaína, mas, sob Lula e o PT, o Porto de Santos se tornou um dos maiores exportadores de cocaína do mundo. Como o Derrite falou, o segundo porto que mais exporta a cocaína para o mundo. Nós vamos usar tropas especiais da Marinha,
para ocupar e monitorar de forma permanente os portos de Santo e de Paranaguá num primeiro momento. Traficante que resistir e enfrentar o Estado vai ser preso ou vai virar pó. Como foi dito aqui, fronteira não é peneira, seja por terra, por ar ou pelo mar, ou pelos rios, como acontece em especial na região da Amazônia. Então isso aqui é um programa que nós vamos sim. Como são áreas da União, é preciso haver essa integração das forças de segurança, das forças policiais e das forças estaduais, com o uso de tecnologia, com integração, como acontece em diversos portos no mundo. Tem portos como lá na China que você não vê um ser humano em toda a área do porto, porque é tudo automatizado, monitorado, e é possível, quando se quer, escanear esses containers e fazer ter todo o aparato tecnológico e recurso humano necessário para evitar que os nossos portos continuem, infelizmente, tendo essa marca, um porto brasileiro, o segundo que mais exporta cocaína para o mundo. Então, vamos também botar um ponto final nisso. Próximo item, item 8, menos verbo, mais verba. O novo governo do Brasil vai, no mínimo, dobrar os investimentos federais em segurança pública. O blá 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 ideológico do PT não traz resultados práticos. Dados do Ministério da Fazenda apontam que o governo federal destina somente 0,4% dos seus gastos à segurança pública. Assim, fica difícil, de verdade, combater o crime. Quem tem que viver em paz é o cidadão de bem, não as facções do mal. Não se combate o crime há 4 meses de uma eleição com um discurso fácil e fazendo apresentação de PowerPoint, como faz o Lula e o PT, depois de 18 anos no poder, passando pano para bandido. Aproximadamente 17 bilhões de reais estão sendo destinados para a segurança pública por parte do governo federal. A nossa meta inicial é dobrar, mas com certeza, se houver necessidade, nós vamos ampliar isso, Moro, porque é importante o apoio financeiro, sim, como o Derrite colocou, financiamento para as polícias estaduais e municipais, de esquadrões com drones, equipamentos de tecnologia, armamento. Agora, no próximo mês, eu vou estar lá em Duque de Caxias, onde a Guarda Municipal está sendo formada pelo prefeito Netinho Reis, com uma disciplina, com a tecnologia, com a capacitação para o uso de armamento, e vai fazer um trabalho integrado com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, não adianta o Lula, nas vésperas agora da eleição, anunciar um pacote de 10 bilhões de reais, que ninguém sabe como tem acesso, não tem organização de nada, ou seja, não vai funcionar. 10 bilhões de reais é menos do que só o Estado do Rio de Janeiro gasta em segurança pública por ano, é quase a metade. Quer dizer, esses 10 bilhões para o Brasil inteiro não são absolutamente nada, parece apenas uma narrativa que ele quer contar para fora de que está fazendo alguma coisa pela segurança pública quando não está. Não à toa, em 2022, quando ele foi declarado presidente da República, os presídios ficaram em festa. O Brasil não verá essa cena de novo em 2026. Próximo item, por favor. Luz, câmera, prisão. Vamos implantar a Muralha Brasileira, um sistema nacional de reconhecimento facial integrado a bancos de dados criminais, inspirado no Smart Sampa da Prefeitura aqui de São Paulo. Quero dar os parabéns ao prefeito Ricardo Nunes por esse programa, né, que é fantástico, super bem avaliado. E também no Muralha Paulista, do governador do governo do Estado, dando os parabéns aqui também ao governador Tarcísio de Freitas. Além de localizar foragidos e prevenir crimes, vamos vigiar portos, aeroportos e áreas públicas com mais de 1 milhão de novas câmeras espalhadas por todo o país. Bandido não vai ter mais aonde se esconder. Esse número de 1 milhão de câmeras, que a gente está sugerindo aqui inicialmente, há uma estimativa, né, Derrite, de que existam cerca de 4 milhões de câmeras em todo o Brasil, que são voltadas para as ruas, para as áreas públicas. E aqui eu estou me referindo não apenas àquelas que são financiadas e operadas pelas prefeituras ou pelos governos do Estado, mas também pela iniciativa privada, pelo comércio, pelos condomínios. E qual que é o grande pulo do gato aqui que falta hoje em dia? É a integração. Como o Derrite conseguiu fazer aqui com o apoio do governador Tarcísio, eles conectaram toda essa base de imagens, de dados, numa nuvem, esse arquivamento financiado pelo poder público, para que houvesse ali, de forma voluntária, havia uma adesão dos particulares que quisessem aderir, entravam na plataforma e autorizavam o acesso às câmeras que tinham as imagens voltadas para as ruas, nunca para dentro
né, da parte privada, porque isso feriria a LGPD. Mas com isso foi possível você aumentar muito essa grande área de cobertura dessas câmeras. Veja, com a iniciativa privada, com recursos privados e com o apoio e a organização por parte do ente público. E o cruzamento disso junto com os bancos de dados, com reconhecimento facial, verificando quem tem, por exemplo, mandado de prisão expedido, certamente nós criamos uma grande área de cobertura para evitar a impunidade. Quer falar, Derrite? Faça um comentário. Só para complementar, senador, para criar o programa Muralha Paulista aqui em São Paulo, eu fui para Nova York conhecer o Fusion Center da NIPD. E eles evoluíram muito depois do 11 de setembro. Lá, são mais de 77 mil câmeras só na cidade de Nova York, e a grande sacada deles lá foi o seguinte: 75% já existia, já era do privado. Como o senador pontuou aqui, estima-se que no Brasil nós tenhamos aí quase 4 milhões de câmeras de monitoramento espalhadas pelas ruas, só que elas estão dispersas. Não posso ter uma câmera e um homem, um ser humano olhando, necessidade de ação humana. A conexão do Muralha Brasileira é um sistema de um software de inteligência artificial que vai confrontar com a nossa base de dados. Foi o que nós fizemos no Muralha Paulista. Convênio com o Smart Sampa, antes do convênio com o Muralha Paulista, porque quem detém a informação é o Estado de São Paulo, de procurados pela Justiça. Carros roubados e carros furtados é o Estado. Nós criamos o acordo, o convênio, todos os municípios praticamente assinaram. A cidade de São Paulo, com toda a infraestrutura, e temos que parabenizar o prefeito Ricardo Nunes, mas saiu de 30 procurados por mês, chegou a bater mais de 300 indivíduos procurados pela Justiça, capturados. Com isso, você vai retirando das ruas indivíduos perigosos que cometem crimes, que reincidem. Então, isso colocado e posto em esfera nacional, tenho certeza que vai reduzir muito a criminalidade no nosso país. Então, assim, já não estamos inventando nada. Estamos pegando a experiência de onde deu certo, e essa área de cobertura, em especial, são grandes corredores, né, de cidadãos, são locais de interesse turístico, locais como rodoviárias, aeroportos, estádios, ginásios, grandes praças, grandes áreas de circulação de comércio popular. Então, é possível, sim, a gente ampliar os olhos da lei sobre os criminosos. Próximo item. Item 10. Auxílio às famílias das vítimas, não dos bandidos. O novo governo do Brasil vai colocar a vítima em primeiro lugar. Os recursos hoje direcionados aos detentos vão ser redirecionados às famílias das vítimas, conforme recomendado pela ONU e por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, embora Lula e o PT nunca os tenha cumprido. Então aqui é mudar a lógica da legislação, que é para dar um foco, uma atenção especial às vítimas dos bandidos, e não mais aos bandidos que optaram por ingressar na vida do crime ou por nela permanecer, conseguindo, né, recursos financeiros de forma bastante fácil. Então a gente não vai mais tolerar esse tipo de situação, e nós vamos implementar também experiências, como eu vi lá em Santa Catarina, com o governador Jorginho Melo, em que aqueles presos que são de menor periculosidade, há uma parceria do sistema penitenciário, junto com empresas, para que possa haver a qualificação deles e para que eles, com o seu próprio trabalho, paguem a estadia deles nos presídios. Então, o povo brasileiro, o contribuinte brasileiro, vai parar de sustentar a hospedagem desses marginais nos presídios. Como é que funciona lá? E nós pretendemos aplicar a todo o Brasil. Uma parte vai para ele pagar a estadia dele, os custos que o Estado tem com a sua permanência lá, com o seu isolamento, com a sua prisão. A outra parte vai para a família da vítima ou a própria família do preso, e a outra parte fica guardada para quando esse preso sair, ele ter acesso a um dinheiro que está lá guardado para que ele tenha um novo início de vida e que ele tenha aí mais dificuldade ou tenha menos vontade de voltar para a vida do crime. Então, é possível sim, mas nesse caso, eu reforço, são aqueles criminosos de menor periculosidade. Criminosos de grande periculosidade é isolamento, é sem saidinha, é sem visita íntima, é contato com advogado monitorado e isolamento total para que parem de dar ordens de dentro dos presídios para levar o terror às ruas do povo brasileiro. Próximo item, item 11, sem desconto para a barbárie. Hoje, 4 em cada 10 presos soltos após o cumprimento da pena ou libertados por progressão de regime voltam a cometer crimes. Por isso, o novo governo do Brasil
vai usar toda a sua força para acabar com a progressão de regime de quem comete crimes hediondos. Para isso nós precisamos mudar a nossa Constituição, vamos precisar de um Congresso, de um Senado, de uma Câmara integrada por parlamentares que nos apoiem nessas pautas. Quem tirar uma vida vai cumprir integralmente a sua condenação para proteger a sociedade e para que os bandidos entendam de uma vez por todas, antes de cometerem os seus crimes, que aqueles que desafiarem a lei vão mofar na prisão. No Congresso Nacional, o Derrite relatou o projeto de lei antifacção, que hoje é a lei antifacção, e nós aprimoramos na Câmara e também no Senado alguns gargalos, alguns ralos, melhor dizendo, que existiam por onde os marginais usavam essas brechas legais para conseguirem sair da prisão o quanto antes. Então, duas coisas importantes que nós mudamos lá. Uma foi a audiência de custódia. Pelo texto atual da lei, o juiz, na hora de decidir quando alguém é preso em flagrante, se ele vai ter liberdade provisória ou se ele vai ser mantido preso, vai considerar uma espécie de habitualidade criminosa desse marginal. Então, aquele marginal que rouba celular todo dia, é preso e é solto na audiência de custódia no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia. E no mesmo dia ele é preso de novo pelas nossas polícias. Quando a pessoa, ainda que não tenha uma sentença transitada em julgado, esteja respondendo a vários inquéritos por cometimentos reiterados de crime, o juiz vai ter oportunidade de mantê-lo preso sim, e ninguém melhor que o Moro para complementar aqui o que eu estou e aprofundar o que eu estou falando. Por favor, Moro. Eu relatei essa lei, presidente, e você votou a favor dela para restringir soltura e audiência de custódia. Precisamos que os juízes cumpram a lei. E precisamos ter uma autoridade do Poder Executivo que cobre do Judiciário que faça a sua parte. Porque essa porta giratória que se tornaram as audiências de custódia, que, aliás, foram criadas no governo Lula também, é intolerável, porque desmoraliza a polícia prende, a justiça acaba soltando e acaba, muitas vezes, deixando vulnerável o cidadão de bem. Porque ele, um dia furtado, às vezes até um crime, vamos dizer, um furto de celular, embora é furto, é crime, o cidadão encontra o mesmo autor do furto no dia seguinte na rua, e ele não entende o que acontece. E aqueles que minimizam o furto de celular, no dia seguinte aquilo vira um latrocínio, para roubar um celular seguido ali de morte. Então, além de mexer na legislação, precisamos também, presidente, sei que esse é o teu pensamento, colocar magistrados duros, nomear para os tribunais pessoas que tenham rigor na aplicação da lei. E o discurso da liderança também tem que ser esse. Vou dar um exemplo que me ocorreu aqui também. Tem a ver com o PT, não? Hã? Tem a ver com o PT? Tem a ver com o PT. Dá para fazer uma pergunta aqui para todo mundo? Eu duvido que a maioria das pessoas, acho que ninguém sabe o nome do ministro da Justiça e Segurança do governo Lula. No governo do seu pai, todo mundo sabia. Agora ninguém sabe, porque não tem programa, porque não tem projeto. E o Lula, na verdade, em relação ao crime, o que a gente viu, só tem anedota. Então a gente tem que mudar esse quadro. Eu lembro de um ministro da Justiça que hoje está no Supremo, que entrou numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, onde é o berço do Comando Vermelho, sem segurança, sem polícia. É muito estranho, porque nesses lugares normalmente só se entra quando tem acordo com o tráfico. E quando a mais alta autoridade do país na área de segurança pública, o ministro da Justiça, faz isso, olha a mensagem que passa para a tropa, né, Moro? Você conseguiria entrar naquele lugar sem polícia? Olha, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC no país, porque no governo do seu pai a gente teve a liberdade de ir para cima desses criminosos e isolar o PCC. Obrigado, Moro. E a outra parte que eu falei aqui, a segunda parte... Ô, Flávio, deixa eu interromper. Por favor, vamos embora. Não, isso tem que ser lembrado. Vem. Não, o ano de 2019 foi o ano que as lideranças do primeiro comando da capital estavam isoladas, claro, já contidas, principalmente no presídio de Presidente Venceslau, na Penitenciária 2, mas foi naquele ano que o ministro da Justiça e Segurança Pública recebeu nos presídios federais e isolou e fez com que houvesse a neutralização, a desarticulação dos líderes, de Marcola, tem que ser falado isso. Foi graças ao, na época, ministro Moura, presidente Bolsonaro, que os líderes do PCC foram isolados. Foi nessa época que veio a público aquele áudio, em que, quando chegou o presidente Bolsonaro, um marginal, não lembro quem era, no Marcola, falou assim que com o PT nós tínhamos um diálogo cabuloso, agora nós não tem mais com o Bolsonaro. Foi isso?
Foi monitorado isso, e de fato era um governo no qual o crime organizado estava na defensiva, que é exatamente o oposto do que a gente vivencia hoje. E tem que ter rigor mesmo. Foi naquela época que a gente começou a monitorar as conversas dos advogados dos presídios, e tem que fazer, porque de lá de dentro vinha ordem para matar policial, vinha ordem para matar juiz, vinha ordem para matar o cidadão e incutir terror, inclusive nas comunidades mais pobres. Tenho certeza, presidente, que com você lá na cadeira, o discurso e a prática vão voltar a ser o que eram antes desse governo leniente com a criminalidade. Com certeza vamos trabalhar muito para libertar as pessoas que moram nessas comunidades mais pobres, desses marginais, que impõem um verdadeiro governo paralelo e o terror à vida dessas pessoas. Então o ponto é mudar a Constituição para a gente ou acabar, ou reduzir, ou aumentar bastante o período de cumprimento de pena para que tenha direito a algum benefício como progressão de regime. E a outra coisa que eu acho muito importante, que mais uma vez existe projeto no Congresso Nacional, que o novo governo do Brasil vai apoiar, é desfazer o que fez Dilma Rousseff. Foi nesse governo que eles, com a sua política de desencarceramento, eles mudaram o período mínimo para início de cumprimento da pena em regime fechado. Traduzindo, antes do governo Dilma, uma pessoa que fosse condenada a 4 anos de prisão ou mais, começava a cumprir a sua pena em regime fechado. O que o PT fez? Passou isso para 8. Então, a partir de um governo do PT, quem fosse condenado a 8 anos de prisão é que começaria a cumprir o seu a sua prisão em regime fechado. E aí diversos crimes que são graves hoje, como milícia. Os milicianos começaram a ser condenados a 4, 5, 6 anos de prisão, portanto, nem ficando preso. Já inicialmente começando a cumprir as suas penas em regime semiaberto ou até aberto muitas vezes. Então a gente tem que mudar a legislação, os nossos pré-candidatos aqui a deputado federal e ao Senado, precisamos do apoio no Congresso Nacional para voltar a fazer com que a condenação a partir dos 4 anos de prisão já inicie em regime fechado. Isso, sem dúvida alguma, vai tirar de circulação muito bandido perigoso, incluindo, o próximo item, que são os ladrões de celular. Próximo item, por favor. Quem não entrar na linha vai ser desligado da sociedade. Ao contrário do que diz Lula, que ofende os brasileiros mais humildes, dizendo que pobre não gosta de comprar celular roubado, ou dizendo que pobre gosta de comprar celular roubado. Pobre compra parcelado em 12 vezes, não é que compra celular roubado, não. Compra parcelado porque não consegue pagar à vista, porque são pessoas honestas e trabalhadoras, não são bandidos, receptadores, não, Lula. Por isso, o novo governo do Brasil vai jogar duro com quem rouba, furta ou comercializa celulares roubados. Criminoso que for pego roubando celular não terá progressão de regime ou terá que cumprir uma parte muito maior da sua pena para ter, por exemplo, o direito ao livramento condicional. Mas vamos discutir a mudança na Constituição. Quem furta ou revende um aparelho fruto de crime vai ter a pena inicial quadruplicada, também sem benefícios. Muitos brasileiros perdem a vida em roubos de celular. Vamos acabar com essa indústria do crime e do assassinato que Lula e o PT decidiram proteger. Aqui é mais uma alteração legal muito importante que nós vamos ajudar a ser aprovada no Congresso Nacional. Hoje, o furto de celular ou a receptação de celular, ou seja, a venda de um celular que tem origem ilícita, a pena mínima é 1 ano de detenção. Portanto, você não vê as pessoas que furtam celular sendo mantidas presas. E aqui tem um detalhe técnico que não é pequeno, é importante, porque a gente está acostumado a falar, o povo entende, roubo de celular. Não existe um tipo específico de roubo de celular. O roubo de qualquer bem tem a pena inicial de 6 anos de prisão. Então, quem rouba um celular, o que é um roubo, gente? É mediante grave ameaça ou mediante uma violência. Aquela arma na cabeça para roubar o celular, essa é uma punição que começa com 6 anos. O furto, o que o judiciário considera hoje, é aquele cara que passa de bicicleta, toma o seu celular e vai embora. Isso é considerado um furto e não um roubo. Ou quem pega um celular sem a outra pessoa ver. Só que a diferença, gente, para um furto de celular, entre um furto de celular
E um assassinato por causa do celular é uma fração de segundo. É o bandido não ir com a sua cara. Portanto, um furto de celular tem que ser punido severamente também. Por isso a nossa proposta aqui de quadruplicar a pena inicial para furto de celular. Com isso, qualquer marginal que furtar um celular, a pena mínima a qual ele vai ser submetido no judiciário é de 4 anos, e com a alteração legal que nós vamos propor de início do cumprimento da pena em regime fechado, a partir da condenação com 4 anos de prisão, significa que alguém que furta um celular hoje vai ficar preso inicialmente. É assim que a gente pretende, de uma forma urgente, com essas 12 medidas, de forma muito rápida, logo no início do governo, com a força que o presidente da República recém-eleito tem, já logo nos primeiros meses, mudar radicalmente a forma de tratar os marginais nesse país, tanto aqueles que são narcoterroristas, até aqueles, né, que usam aí da covardia para oprimir mulheres, para agredir mulheres, e também aqueles que cometem furtos de celular. Então eu queria mais uma vez aqui dar a palavra para o meu governador do Paraná, Sérgio Moro, para também esmiuçar ainda mais isso que você nos ajudou, Moro, a construir aqui nesses outros 6 itens que nós falamos. Queria te chamar de novo aqui para você dar mais uma palavrinha, né, em público com a sua experiência como juiz. Eu fui 22 anos juiz, tive a Operação Lava Jato, que é mais conhecida, tive vários casos envolvendo crime de colarinho branco, mas lidei também com quadrilhas de grandes traficantes de drogas. Tive processos, por exemplo, como contra a quadrilha do Fernandinho Beiramar e contra ele mesmo. Nós também enfrentamos, quando éramos ministros da Justiça, o crime organizado e fizemos o isolamento do PCC, das lideranças do PCC, mudamos o regime dos presídios federais, revitalizamos a Senad com o programa de confisco de ativo desse patrimônio. Nós revitalizamos o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Na verdade, nós temos que tomar uma série de ações contínuas para poder vencer o crime organizado e a violência no nosso país. Nos últimos 4 anos, nós fomos na direção contrária. E o mundo do crime, Flávio, ele percebe isso. Quando ele percebe que tem um governo que é frouxo, que é um governo que é conivente, que ele é neliente com a criminalidade, ele vai avançar. Então, o primeiro ponto é mudar essa maré. E aí precisa realmente ter propostas duras. Dizem que penas mais altas não funcionam. É mentira. Pergunta para um criminoso se uma pena de prisão perpétua, uma pena de 40 anos de prisão, mas 40 anos de prisão de verdade, e não a fantasia da progressão de regime, se não fazem diferença na hora dele tomar a decisão de fazer o crime. Pergunta para os criminosos se a designação deles como terroristas faz ou não faz diferença. Eu ouvi aqui, após a decisão do governo norte-americano, que você foi o principal responsável por obter essa designação dessas organizações criminosas como terroristas. Se eles não sentiram, se eles não ficaram com medo de ser alvos do governo norte-americano na lavagem dos seus ativos, no confisco do seu patrimônio. Eu ouvi até, não consegui conferir esse fato, mas que até o preço da droga cresceu no Brasil, porque já perceberam que vai ficar mais difícil. Foi uma especialista no programa de televisão que tinha uma cara que sabia muito do preço de drogas, né? Em tempo real. Pois é. E se o preço da droga sobe, é sinal que os criminosos estão com medo. Isso vai diminuir, vai potencializar a diminuição do consumo. Mas aquilo que você falou também está nesse programa, Flávio, o controle das nossas fronteiras. Precisa, sim, de força, de pessoas, das Forças Armadas. Quem tem essa condição são as Forças Armadas. E, do outro lado, criação dos centros de inteligência. Como o Derrite mencionou aqui, os Fusion Center. Depois que houve os atentados às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, eles começaram a congregar todas as agências de aplicação da lei, FBI, a CIA, o ICE, num mesmo local para compartilhar dados e informações. É o que começou a ser feito no Brasil, sabe quando? Lá no governo Temer. E depois foi aprofundado no governo do seu pai. Nesse governo eles abandonaram. E os centros que criaram, como aquele que eu mencionei, o CIOF, lá em Foz do Iguaçu, eles suspenderam as atividades. Então é incompreensível tudo isso. Nós precisamos sim aumentar o rigor da lei. Nós precisamos tratar o criminoso como o bandido que é. Isso significa que essas 12 medidas
vão na direção certa para o país, para dar um recado ao mundo do crime que o jogo mudou. Precisamos das presídios federais de segurança máxima. Esses são os elementos que intimidam, de fato, os criminosos, porque eles perdem e são neutralizados na sua capacidade de continuar comandando o crime lá dentro. E a sua proposta, né, de replicar a experiência ali que teve El Salvador, dessas prisões, para recolher todos esses membros de gangue, de organizações criminosas, de quadrilhas, que inclusive dominam territorialmente parte do território brasileiro. Vamos pensar quanto, muitas vezes, a gente tem um pensamento egoísta de achar, já que o crime não está me afetando, ele não é um problema tanto assim. E eu posso ser vítima de um crime aleatório. Se eu saio na rua, eu fico com medo. Mas pense naquelas pessoas que vivem sob o domínio do traficante. Para eles, todo dia, a presença do medo é impossível de ser evitada, porque ele vive sob o arbítrio, sob a tirania daqueles criminosos. Por isso precisa sim ter medidas duras, recolher todas essas gangues, essas quadrilhas a prisões ao estilo de El Salvador. Essa é uma proposta importante para ser feita para o Rio de Janeiro, essa é uma proposta importante para o Ceará, essa é uma proposta importante para a Bahia, mas é importante em todo o estado do Brasil que haja domínio territorial dessas gangues. Eu tenho certeza que essas 12 propostas são apenas o início de um plano ainda mais abrangente que vai ser detalhado, mas pelo menos nós temos um pré-candidato à presidência que fala duro contra o crime e que, diferente do atual mandatário, não é conivente, que quando vai se pronunciar sobre o crime, inverte e trata o cidadão de bem como criminoso e o bandido como uma vítima da sociedade. O único pré-candidato com condições de vitória que tem um discurso forte contra a criminalidade é você, Flávio. E a gente não pode mais conviver. A gente não pode mais conviver com 4 anos do avanço do crime organizado e da violência nesse país. Então, obrigado, Moro. Vamos Pode pra ficar cima. com a gente aqui no palco. Derrite, vem para cá para você fazer essas considerações aqui também. Porque, de verdade, eu não apenas no discurso, Moro, eu me elegi deputado a primeira vez aos 21 anos de idade. Eu, já no meu primeiro ano de mandato, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia do Rio de Janeiro. Sempre atuei em defesa das nossas polícias, sempre atuei com alterações legais e apoiando aos verdadeiros policiais, os verdadeiros heróis que colocam as suas vidas em risco por nós. E hoje, após aí quase 24 anos de vida pública, onde é que eu estou? Presidindo a Comissão de Segurança Pública do Senado e tendo a honra de ter como vice-presidente alguém do tamanho de Sérgio Moro lá no Senado Federal. Então, pode ter certeza que é o que eu acredito. E aqui, como você colocou, são apenas as 12 medidas emergenciais, mais urgentes, que precisam ser implementadas imediatamente, não apenas o que está escrito, mas o que nós falamos aqui também. Derrite, com a sua experiência aí também, aprofunda um pouco sobre esses últimos 6 itens que nós colocamos aqui. Olha, presidente, eu fui 16 anos oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma boa parte desse período trabalhando na rota, tropa de elite aqui, combatendo o crime organizado. Tive a honra de ter o melhor comandante da história, que está aqui, o Coronel Telhado, comandante da rota. Graças a ele eu tive essa oportunidade de servir lá. Depois, 8 anos agora como legislador, como relator do fim da saída temporária de preso, relator do marco legal do combate ao crime organizado, a lei antifacção, e tive a maior experiência profissional pessoal da minha vida, 3 anos secretário de Estado de Segurança Pública do maior estado da Federação. Então, isso que foi colocado aqui é um sonho que vire realidade, porque independente de todos os crimes que nós falamos, os mais bárbaros, estupro de crianças, feminicídio, tráfico internacional de drogas, todos eles são fomentados por uma coisa chamada impunidade, a certeza da impunidade. O que permeia todos esses crimes é que o criminoso no Brasil, ele não tem a dúvida, ele tem a certeza da negligência da lei, da fragilidade da lei, por isso que ele continua a vida delituosa. Gary Stanley Becker, economista norte-americano, escreveu em 1968 a Teoria Econômica do Crime. Ele fez uma análise econômica, recebeu o Nobel em 92 por essa obra. Ele fala o seguinte, que a atividade criminosa é uma atividade econômica como outra qualquer, relacionadas a custos e benefícios. Então, num país onde você tem, em primeiro lugar,
audiência de custódia, criada por resolução do CNJ, na minha visão, ultrapassando seus limites constitucionais, fazendo a função do Congresso Nacional, que, aliás, tinha como presidente o ministro Ricardo Lewandowski, que comemorou inúmeras vezes o índice de soltura da audiência de custódia. Olha que loucura isso. Em alguns estados, o estado do Rio de Janeiro, presidente Flávio, tem uma média de 60% de liberação das audiências de custódia para alguns crimes. O estado mais desafiador... Só falar mais um dado que é importante aqui, só para que todos tenham ideia de como é que essa audiência de custódia é uma porta giratória de marginal. O Rio de Janeiro tem 43 mil presos. Sabe quantos marginais são presos por ano só pela Polícia Militar do Estado de Janeiro? 46 mil. Em flagrante. Fora os mandados de prisão em aberto. Você imagina se não tem muito vagabundo solto pela rua e que tem que ser preso para ser retirado do convívio social? Então eu faço um desafio aqui para alguém, se alguém acertar. Quantos criminosos foram presos em 2023, 24 e 25 no estado de São Paulo? Somado tudo? Os 3 anos. Contando o PT? Foram mais de 608 mil presos em 3 anos. E por que nós não estamos vivendo no local mais seguro do planeta? O estado de São Paulo aumentou exponencialmente a prisão, mais de 40 mil armas apreendidas. Olha que loucura isso. Por que a gente não está no local mais seguro do mundo? Em uma operação no Rio de Janeiro, em um dia, 130 fuzis foram apreendidos. Olha o país que nós estamos vivendo hoje. Porque é a porta giratória que... Fala-se essa política de... O PT governa o país, nos últimos 23 anos, ele governou por 17. Política de desencarceramento, de afrouxar a legislação penal, passar a mão na cabeça de bandido, dar recado para que os bandidos continuem se sentindo estimulados. É por isso que o Brasil está desse jeito. Mas, Derrite, o grande problema é que desses 608 mil, teve muitos aí que foram presos 4, 5 vezes. Exato. Enxuga gelo a polícia fazendo, tem que se prender e tem que ficar preso. A gente tem que começar a parar de tratar bandido como se fosse alguém que não tem responsabilidade sobre seus atos. E aí, nessa análise de Gary Becker, aquele custo-benefício do crime, um país que tem audiência de custódia, que libera, em média, 54% dos criminosos quando são presos. Logo depois, você tem visita íntima. Olha a quantidade de estímulos para o lado contrário. Você tem auxílio-reclusão para alguns criminosos. Você tem progressão do regime do cumprimento de pena. Tinha saída temporária. Para crimes novos, não, mas para os criminosos antigos tem ainda. Dia 21 de abril, no feriado, o BAEP de Ribeirão Preto prendeu um criminoso e tinha uma condenação de 182 anos a serem cumpridas, recebeu o benefício da saída temporária, porque foi preso 24 vezes pelo crime de roubo. A banco! Não é um roubo, não, está roubando bolacha no mercado, furtando. Nós tivemos ontem, Flávio, lamentavelmente, um latrocínio de um policial militar da reserva, do sargento Saraiva, o cabo Saraiva do 4º BAEP. Um dos criminosos que cometeu latrocínio contra ele, aliás, quero registrar aqui, parabenizar a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o delegado Olinda, doutor Bilinski, vocês que fazem parte, porque prendeu em menos de 12 horas um dos criminosos. Mas o outro criminoso que está foragido foi preso 3 vezes por roubo e 1 vez por tráfico. Nós temos que acabar com a impunidade no país. O indivíduo que é preso, condenado a 12 anos, tem que ficar 12 anos preso. Só para lembrar, Derrite, quando nós aprovamos o fim das saidinhas temporárias, demos o nome dessa lei de Lei Sargento PM Dias, um policial militar do estado de Minas Gerais que foi assassinado por um marginal desse que não tinha saído durante esse benefício e não havia voltado para a cadeia. Então, a gente tem que acabar também com esse grande incentivo, esse grande combustível para o cometimento de crimes que marginais perigosos já provaram, né, que acabam reincidindo em grande parte das vezes. Presidente, quero propor a 14ª medida. Obrigado. Porque a 13ª, vamos pular uma. Importante. Ou vamos colocar a 13ª para combater a corrupção daí. Pode ser. Aí pode é ser. temático, né? A 14ª, vamos pensar copiar aquela legislação de 3 condenações, você está fora. É 40 anos. Né? Eu acho que é uma boa medida. Vamos lá, o Congresso Nacional já está convocado aí para aprovar. E com todo respeito a quem acha que isso é um exagero, pergunta para a população. 88% da população que vive nas comunidades aprovou a Operação Contenção porque não aguenta mais. E só tem um pré-candidato e futuro presidente, se Deus quiser, que tem capacidade e coragem para fazer o que precisa ser feito, para que a gente tire o Brasil desse medo. E essa pessoa, esse líder é o senador e futuro presidente Flávio Bolsonaro. Obrigado, Derrite. Obrigado, Moro. Gente, mais uma vez, partindo aqui para o nosso encerramento, aqui são 12 medidas urgentes, emergenciais,
vitais que já no começo do novo governo do Brasil sejam implementadas em parceria com o Congresso Nacional, usando a força de um presidente da República recém-eleito, que nós vamos redirecionar drasticamente o combate à violência no nosso Brasil. E, como eu disse há poucos dias, esse plano aqui é uma péssima notícia para o PCC, para o Comando Vermelho e para o PT, que hoje está tendo um dia pior ainda, porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. Então, um péssimo dia, Derrite, um péssimo dia, Moro, para o Comando Vermelho, para o PCC e também para o PT. Bom dia a todos. Senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado pela presença de todos, aos senhores parlamentares.